Fala galera, eu sou Arthur Sendra, você está no Artflix. A gente vai falar hoje aqui, trocar uma ideia com uma amiga minha, a Marcinha, que é cardiologista. Vamos trocar uma ideia sobre o assunto para entender melhor como é que funciona determinados tipos de doenças ou tratamentos ou prevenções de futuros problemas. E eu estou aqui hoje com o meu amigo Gustavo Berriel. É isso aí, pessoal. Tudo bem, Arthur? Estamos aqui em mais um episódio Artflix. Hoje estamos com a médica cardiologista Márcia Paladino. Ela está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado. A gente vai falar sobre saúde, né? A doença não, é como superar as doenças e ultrapassar tudo isso, prevenir. E falar basicamente sobre saúde, sobre qualidade de vida. Acho que esse é um tema importante que dialoga com tudo que a gente faz atualmente. Então é importante a gente falar com quem conhece, com quem tem uma mente voltada para isso, um trabalho voltado, dedicado a isso. E por isso a gente convidou aqui a Márcia para falar um pouco com a gente sobre essa profissão que é maravilhosa, uma profissão que a gente sempre tem que... É importante exaltar. Ela não só salva vidas, mas ela transforma as vidas. Não simplesmente salvar aquele que já está no momento, né, precisando no final, mas está transformar a vida de novas pessoas para que elas possam agregar esses novos ensinamentos e práticas de qualidade de vida. E não apenas pedir ajuda quando tiver já, estou precisando aqui, socorro. Eu acho que medicina é mais que isso, é transformação. Até nós que estamos com boa saúde, graças a Deus, temos que continuar pensando em como manter essa saúde, porque todos nós enfrentamos, ainda que seja a passagem do tempo, mas é alguma coisa que já está pronta aí para a gente enfrentar, para a gente lidar. Então a medicina, ela não é apenas um salva-vidas naquele momento mais necessário, que a gente precisa mais. É para o dia a dia. Eu acho que é isso que a gente quer falar aqui. Como a medicina está presente sempre no nosso dia a dia. Então, vou passar a palavra para a Márcia. Vamos começar falando do seu presente, que agora, o seu momento, que você vive agora na área da medicina e da saúde. Bom, muito obrigada pelo convite. Meu momento atual, eu trabalho pode falar o nome da oncologia, Oncologia DOR, acompanhando os pacientes oncológicos internados. A gente dá todo o suporte necessário para quando a gente dá o acompanhamento por todo o percurso desse paciente, tanto o acompanhamento ambulatorial quanto o tratamento com a quimioterapia nas unidades de infusão, e assim como o doente tem alguma descompensação, a gente acompanha também quando ele está internado. Atualmente a Oncologia DOR tem 2 centros de referência para internação no Rio de Janeiro. Eu fico em um deles, que é na São Vicente da Gávea, na clínica São Vicente da Gávea, aqui perto até, né? E a ideia de acompanhar esses pacientes durante a internação é que a gente possa dar o seguimento ao tratamento dele, né? Porque toda a linha de cuidado da oncologia perpassa pelos vários momentos daquele doente, né? Não adianta a gente cuidar muito bem quando ele está no consultório fazendo o tratamento e durante a internação a gente não poder dar a mesma assistência que a gente vem prestando desde o início do acompanhamento. E em alguns casos que a gente precisa lançar mão dos cuidados de fim de vida, a gente também dá esse segmento com o paciente ou internado ou dando suporte domiciliar para esse paciente nesse momento da vida dele, né? Então, o ideal é que a gente possa atendê-lo de acordo com as suas necessidades da melhor forma possível, né? E intervindo, tentando melhorar a vida desse doente aí durante esse período de dificuldade, que é o período da doença, né? Então, é um acompanhamento. É um acompanhamento, que vai sempre, assim, levar mais qualidade de vida, seja em qual estágio da doença ele estiver, ou então trazer esperança também, claro, Sim. sempre esperança. Esse acompanhamento, como é feito no dia a dia? É simplesmente diagnóstico, tem toda uma filosofia, Sim. ou é apenas
é só científico? Acompanha alguma ideia filosófica? Não, a gente tem um perfil de profissionais, é uma equipe multiprofissional, na verdade, que agrega assistência nas suas diversas especialidades. Então, o paciente é um paciente sempre muito individualizado, né, dentro das suas necessidades, das suas demandas. Então, ambulatorialmente, a gente tem assistência de nutricionistas, de fisioterapeutas, de psicólogos, é toda uma equipe que trabalha voltada para esse perfil de paciente, no caso, paciente com câncer, e dá toda a assistência necessária para ele. E é uma equipe especializada, todos são especializados nesse perfil de doente. Então, tem a enfermeira oncológica, tem a psicóloga com formação em oncologia, todo mundo voltado para esse perfil mesmo. E existe, assim, o mais importante, talvez, que a gente possa levar para dentro do hospital, né, trazendo essa cultura de ambulatorial, de consultórios, seja a filosofia do cuidado a esse perfil de paciente, né, a forma que a gente acolhe esse paciente, quais são as necessidades dele, a equipe tem uma escuta muito ativa e empática, ou seja, a gente precisa entender quais são as necessidades desse paciente, qual o maior sofrimento, né, porque a gente entende que essa pessoa está em sofrimento físico, psíquico, né? Então, o que está fazendo ela sofrer? Como é que a gente pode melhorar esse momento, né? Então, às vezes, o psicológico está pesando mais do que o físico, né? Ou vice-versa. E aí a gente tenta atuar no maior problema e agregar atendimento aos outros problemas também. Então, às vezes, o paciente tem um número maior de consultas com a psicóloga, às vezes até do que com o próprio oncologista, com o próprio clínico, porque é a necessidade maior dele, né? E durante a internação a gente também estende essa filosofia, né? Tem dentro da São Vicente a gente tem uma unidade de transplante de medula, unidade de transplante que a gente dá preferência para internar esse perfil de doentes também, oncológicos, hematológicos, mas se em qualquer lugar da clínica que esse paciente interne, ele vai ter um atendimento diferenciado já em função da filosofia que a gente desenvolve, né? Integrada, tentando estender o que a gente faz no consultório para dentro do hospital, tentando dar uma via preferencial de atendimento para esse paciente, que a gente sabe que é um paciente que tem uma urgência às vezes um pouco maior, precisa de uma maior celeridade no atendimento, porque a gente pode perder tempo. Tendem a ser pacientes mais graves, né? De um perfil de uma gravidade maior, que a gente tem que atuar com alguma rapidez, senão às vezes a gente perde o momento de melhor intervenção naquele doente. Então, é um paciente, assim, muito, né, que dentro das suas particularidades, muito individualizado. Cada paciente tem uma necessidade. Dentro da própria patologia, um paciente responde ao tratamento de uma forma e o outro responde não tão bem ou melhor, né? Então, tem que ser um atendimento, muita coisa. E a gente tende a querer ser cada vez mais, dar um tratamento cada vez mais individualizado para aquele doente, né? E como é que é esse diálogo, assim, você com outro profissional da área da psicologia e um outro médico que tem outra especialização, né, que tem outra área, esse diálogo entre os médicos ou essa entre relação equipe que precisa ter um acompanhamento do paciente. Nesse momento, eu acredito que assim, entram ideias diferentes, que entram assim, eu acho mais que isso, não, eu acho que é por esse lado. Como que você dá esse encontro de ideias e uma solução para a gente vai seguir esse caminho, com todas as intervenções de cada área? Olha, eu já trabalho com o paciente oncológico especificamente há mais de 20 anos. E a equipe, a gente tem muita conexão, porque a formação é muito voltada para esse paciente e a gente entende muito bem das demandas. É muito difícil ter algum tipo de dificuldade de conversa, de comunicação entre a equipe. Tem funcionado muito bem, sim. A gente se ajuda, né? Porque, na verdade, hoje na medicina, diferentemente do que a gente tinha de cultura lá dos anos, enfim, passados, é que a gente não consegue trabalhar só o médico sozinho. A gente precisa lançar a mão da ajuda dos outros especialistas.
Então, você achar que você vai conseguir trabalhar bem e oferecer tudo que aquele paciente precisa, você sozinho, você acaba deixando de fazer o melhor para aquele paciente, entendeu? Então, assim, fechando, né? se se fecha, não... Acho que às vezes a gente tem que dividir mesmo, a gente tem que escutar a opinião de outras pessoas. Eu acho que o médico que é aberto a escutar a opinião de outros especialistas e de outros, até de fisioterapeuta, nutricionista, ele cresce, ele trata melhor do seu paciente. Que às vezes a pessoa aborda uma questão que você não é o teu foco, você não está tão acostumado a lidar com aquilo, e ele vai agregar conhecimento ao teu tratamento, à tua performance. Então, acho que a gente tem que sempre escutar as pessoas. Só tem a ganhar. Se você se fecha e não escuta a opinião do outro, você não agrega valor à tua assistência, entendeu? Acho que isso é uma coisa que a gente tem aprendido ao longo dos anos. Eu venho de uma cultura que a gente, como médico, trabalhava meio que sozinho, meio solo, e achando que ia conseguir dar conta de tudo, e na verdade o que eu vejo ao longo dos anos é que a gente precisa da ajuda de muita gente, né? Assim, é interessante, né? Esse pensamento de que você não trabalha sozinho, então você estudou para aquilo e vai aplicar só aquilo. Isso tem mudado, claro que ainda tem gente que vai pensar em trabalhar sozinho, mas essa integração só pode levar ao melhor para o paciente, né? No sentido de que ele vai ouvir mais ideias e essas ideias vão se somar, não vai uma se sobrepor à outra. Não. Questão de ego, tem que ser uma coisa de complementar o trabalho. Quem estudou mais, se especializou, acaba auxiliando na outra área médica, né? Tanto que hoje tem médicos com formações múltiplas, diversas. Você mesmo soube que você é de uma família de advogados, e eu queria saber esse seu início com a medicina, que acho que tem até a ver com a tua área, sim, que te levou a escolher, a seguir a carreira de médica. Como é que foi esse começo seu? E por que você escolheu, de repente, cardiologista ao invés de repente alguma outra tipo de setor da medicina, por exemplo? Sim, então, eu realmente vim de uma família de advogados, né? Mas em algum momento da minha vida eu acabei tendo um contato muito grande com a medicina, que foi quando o meu avô adoeceu. Ele teve um linfoma que a gente chama indolente, né? Tinha uma evolução de 10 anos de doença, né? Até vir a falecer. E durante todo esse período eu fui a pessoa que fiquei mais próxima a ele, até por conta disso, né? Da questão do cuidado, de querer estar ali ajudando, não tinha muito problema em fazer um curativo, em ficar num hospital e assistir a determinados procedimentos. E aí, assim, ao longo do tempo eu fui vendo que eu não só não me incomodava por estar ali, como eu gostava de estar ali ajudando, participando da rotina do hospital, da rotina dos médicos, de todo mundo que fazia assistência ao meu avô. E aí fui me apaixonando cada vez mais, e realmente quando era criança eu já dizia, de certa forma, brincava de médico, já dizia que eu queria ser médica e tal, mas essa ideia acabou se reforçando por conta dessa experiência que eu tive, né? E aí meu avô ainda até estava vivo quando eu fiz, né, na época era vestibular, e comecei a cursar a faculdade, eu fiz a UFRJ. E aí, durante a faculdade, ele veio a falecer, ele, né, piorou, agravou da doença e veio a falecer. E realmente eu tive a experiência, inclusive, de ter o falecimento do meu avô em casa, né? Sim. Então, no momento que já não havia mais nada a oferecer do ponto de vista oncológico, um tratamento específico para a doença que pudesse mudar o curso daquela evolução, sem trazer nenhum sofrimento para ele, a gente acabou optando por manter os cuidados de fim de vida, e nós quisemos que ele morresse em casa com a gente, né? Então, nessa ocasião do óbito, ele faleceu em casa, sentado na cadeira de balanço. Quando minha mãe foi ver, ele não estava dormindo, ele estava morto, né? Então, mas foi uma experiência que, obviamente, não é uma experiência agradável, mas pra gente, como família, foi boa, porque a gente teve a impressão que a gente ofereceu tudo que a gente poderia para que ele ficasse curado ou que ele ficasse bem, mas infelizmente no momento que ele não poderia mais se beneficiar de nada e que
o caminho dali para frente talvez trouxesse mais sofrimento do que, né, benefício, a gente acabou e foi, eu acho que foi a melhor. Não foi isolado no hospital? Não, ele ficou com a gente e ele estava calmo e foi bom, não sofreu, morreu assim meio que dormindo e com paz, né, na paz. E então, assim, eu vivenciei muito do que hoje eu vivencio com os pacientes, né? Que eventualmente vêm a falecer, que vêm a falecer em uma internação, ou que eventualmente vão para casa e falecem em casa. Então, eu ainda continuo vivenciando essa experiência. Eu acho que a gente, dentro das possibilidades, a gente deve passar por isso da melhor forma possível. Né? Parece estranho, mas existe uma forma de passar por essa fase. Parece, assim, ninguém pensa muito nisso, né? Mas a gente consegue oferecer ao paciente, até nos momentos finais, algo além do que um tratamento medicamentoso, um suporte de CTI. A gente consegue oferecer uma palavra, uma conversa, um acolhimento, conforto físico, conforto psíquico, e permitir que ele consiga ficar tranquilo, em paz, para poder passar por esse momento. Isso eu acho que é tratamento também. Né? Na minha concepção de médica, eu acho que você às vezes está oferecendo mais do que se você for intervir, botar no CTI, fazer acontecer e causar mais sofrimento, e eu acho que isso acaba sendo pior para o paciente, né? Então, eu sou super apaixonada pelo que eu faço. Na verdade, eu acho que hoje a gente, como médico, não pode se abster de ter o conhecimento tecnológico e tudo mais. Tem que saber usar tudo o que está aí disponível para melhorar o tratamento do paciente. Mas eu acho que a gente não pode perder a essência, né? A essência de escutar, de acolher, de buscar quais são as necessidades daquele paciente. Eu acho que hoje a gente vive um momento de hipermedicalização, ou seja, a gente todo mundo acha que trata tudo com medicamento. E, na verdade, não é raro as pessoas me buscarem, passa um remédio para dormir, passa um remédio, e normalmente não é aquela melhor solução para aquele problema, entendeu? Um atalho, né? É um atalho. Medicina não tem atalhos, né? Muleta, uma coisa que você me dá aquilo aqui para resolver aqui, mas não é me isso. passa um X para eu dormir. Não é assim. É muito mais fácil para o médico sair prescrevendo. Porque, em tese, você está resolvendo, entre aspas, o problema. Você está tratando. Não está na cabeça, né? Às vezes você já deu a resposta. Só que, efetivamente, às vezes não é a melhor resposta. O tratamento em si não acontece. Não acontece. É uma solução imediata. Temporária, E que nem sempre é a melhor solução para aquele doente, né? Então, entrando na questão do estilo de vida, dos hábitos saudáveis, eu acho que, no primeiro momento, óbvio que em algumas situações você tem que lançar a mão, quer seja temporariamente ou a longo prazo, de algumas medicações para promover um efeito que você quer que seja mais rápido, mas você não pode deixar de investir, de promover outros benefícios, até na intenção de, em algum momento, não precisar mais daquela medicação, poder tirar aquilo ali, né? Às vezes o paciente está num momento de maior depressão, porque aconteceu alguma coisa que gerou aquele momento, mas aí você faz uma medicação temporária, mas depois sempre tentando promover um momento que você possa retirar aquilo, né? Sempre que for possível. Então, hoje a gente tem os 6 pilares, né, da medicina de estilo de vida, que a gente que o médico tem que se basear e intervir, tentar promover esses pilares para que o paciente tenha qualidade de vida, que tenha longevidade, né, que estão sendo bastante difundidos, né, e assim, são coisas simples. Aparentemente parece que é impossível, mas se você começar a trabalhar em cima disso com seu paciente, você fazendo, orientando, promovendo, você consegue ter resultados, né? Então, assim, o primeiro é o sono. O primeiro é o sono. O segundo, a alimentação saudável.
exercícios físicos, controle do estresse, cessação de tabagismo e etilismo, bebida, né? E conexões interpessoais positivas, né? Pessoas que te tragam felicidade, que agreguem, que te deem esse acolhimento, que você tenha um grupo, né? Que promova a tua saúde mental também, saúde né? Possibilidades de felicidade. Isso. É uma pessoa que eu me incluo dentro desse núcleo. Por exemplo, uma pessoa que ela tenha muita dificuldade para dormir, vamos botar, relativamente cedo, dentro do normal, dentro do padrão do dia a dia de todo mundo. Às vezes essa pessoa, ou ela simplesmente não consegue dormir cedo porque ela não consegue, ou então porque ela já veio com uma bagagem anterior de ser condicionada dentro de uma rotina X a ser condicionada a dormir cedo. Por exemplo, vou dar um exemplo lá, quando eu era mais novo. Na época lá de Orkut, eu lá vai bolinha, eu tocava como DJ em algumas festas de 15 anos, festas adolescentes, ou seja, então ali eu já tinha um indício de uma vida noturna, mais da noite, assim. Aí passou um período, os anos passaram, entrei para a faculdade e obrigatoriamente eu tive que acordar cedo, porque não tinha como estudar de tarde nem à noite, enfim. Aí beleza, aí passou, acabei a faculdade, eu voltei para essa rotina com uma pós-graduação, que eu trabalho como uma especialização em edição de vídeo, então assim, editor de vídeo, qual o melhor horário que a galera de estúdio, no modo geral, costuma produzir e render melhor, sempre de madrugada. Então tem todo um histórico assim para perfis X e Y de pessoas que já tem essa... Como é que será que essa galera que vem desse condicionamento, como é que ele poderia tentar dormir melhor ou fazer com que o sono seja melhor aproveitado? Na verdade, eu como médica já passei por um período que também não dormia, né? Hoje dava plantão, dava 3 plantões às vezes noturnos por semana, e isso foi temporário, né? Porque depois que eu pude escolher e ajustar a minha vida, eu comecei a buscar horários mais saudáveis, mais comerciais para trabalhar, né? Mas realmente a pessoa que vive trabalhando à noite, ela tem que se respeitar nesse momento de descanso, né? Então não dá para trabalhar todas as noites, né, e ficar invertendo direto. A gente tinha uma escala de plantão que a gente dava 12 horas e tinha um tempo de descanso, que a gente não deveria estar trabalhando e dando plantão, né? Então eu acho que o DJ ou a pessoa que trabalha à noite, que tem essas horas, ela tem que se permitir um tempo também de descanso, para recarregar as baterias, para buscar nesses dias ter alguma atividade, um exercício, né? Fazer um exercício, buscar hábitos saudáveis nesse momento que ele não está trabalhando, né? E respeitar o seu momento de descanso, de repouso, né? Se você for emendar uma festa na outra, uma na outra, aí fica mais difícil, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque é difícil realmente da sociedade conseguir entender como um contexto geral, e eu entendo, mas é difícil de muita gente não consegue, acho que é simplesmente pegar, mas por que você não acorda um dia cedo que no dia seguinte você vai dormir mais cedo, por exemplo, né? Mas, por exemplo, eu com esse meu condicionamento, com essa minha educação histórica de dormir tarde, acordar tarde e tal, hoje se eu for parar um dia para poder, como eu já fiz inúmeras vezes, não tá dormindo mais cedo, acordar mais cedo, dá pra fazer? Dá, só que assim, cara, eu me transformo em outra pessoa completamente, é como se eu ficasse possuído, eu fico com raiva de todo mundo, fico com mau humor, não consigo olhar pra cara de ninguém, fico estressado, com a sensação de cansado durante o dia, assim, é uma outra vibe, é uma outra parada, entendeu? Então, assim, na verdade, assim, qualquer mudança de estilo de vida é uma mudança. É uma porrada. Exatamente. Então, assim, dizer que é fácil, não é fácil, né? Você vem caminhando há anos de uma certa forma e em determinado momento você tem que mudar. Então, como o nome diz, mudança exige
alguns esforços, né? Você vai passar um momento de transição que vai ser um momento difícil, mas a gente tem que investir nesse momento, né? O médico, quando ele vai propor um tratamento né, por exemplo, o sono, no seu caso, o que o sono vai... Se você for dormir mais cedo, você vai acordar mais cedo. Pode ser que no início você sinta um pouco a diferença, porque você vem num ritmo diferente. Mas a partir de determinado momento, se você insistir, você vai começar a acordar mais disposto, aí de repente vai fazer um exercício físico na parte da manhã, isso já vai alavancar uma série de coisas, aí vem a história da alimentação saudável, né? Aí puxa, aí vai puxando uma coisa vai puxando a outra. Na verdade, a gente parte de né, desses seis pilares, na verdade eles estão interligados, e uma coisa vai promovendo a outra. Vai ser difícil? Óbvio, você está há anos funcionando de uma forma, né? E precisa mudar. Então, assim, é trabalhoso, não é fácil. Então, esse é o papel do médico, é orientar. Como é que você vai promover essa mudança? Né? O que você precisa fazer? Para a pessoa que fuma, quais são as mudanças que você tem que promover ali para que ela consiga parar de fumar? Porque não é assim, parou de fumar, amanhã não fuma mais. Não, isso tem todo um trabalho envolvido, né? Vai ter alteração de humor. Vai ter alteração de humor, Então, e eu acho que o mais importante é você buscar como você vai promover essa mudança. E uma mudança que passa por alguns estágios. É claro, né? Tem gente que tem um esforço, né? Uma força de vontade, digamos assim, para parar mais rápido, ou mudar mais rápido. Mas é claro que o corpo vai sentir essa mudança. Sim, é uma mudança. A gente, por exemplo, começando a fazer lá as aulas de bike, tem uma mudança. No início era mais difícil, agora já é difícil não fazer, ficar uma semana sem fazer, já é um estranhamento para do mim corpo. É possível. O corpo vai estranhar quando você não vai a bike, porque você já vai sempre. O meu já está no automático. Então é o contrário de alguém que está começando a bike agora e não consegue ir sempre, vai sentindo Não, pensa em você, né? Você, quando você começou. Eu quase morri na primeira aula você pensou, nunca mais volto aqui. Não é? E aí, mais ou menos. E agora está com 500 mil aulas, aí a gente tem que falar, chega, menos, tá? Ele fala que ele era viciado em Coca-Cola e depois que largou, nunca mais conseguiu. Ficou um tempão sem tomar. Quando ele foi voltar a tomar, ele achou horrível e não conseguiu. Por quê? Já estava zerado a dependência dele pela Coca-Cola, já estava zerado. Tipo, isso pode acontecer com álcool, com outros. Dizem, e aí eu não sei se isso é verdade, até que ponto se torna um mito, ou se realmente é verdade ou não, é que a Coca-Cola contém a substância que vicia, né? Eu não sei se seria cocaína. Não, tem cafeína. Cafeína. Mas são substâncias, acredito que sejam pesadas ao ponto da pessoa ficar viciada naquele. Quando você fala em hábito, hábito é isso, mudança do hábito. Você tem um hábito X e vai promover o hábito Y, né? Você vai trocar os seus hábitos por hábitos saudáveis. Então, eu acho assim, o exercício é talvez o maior promotor de saúde que a gente possa, como médico, indicar. Porque serve para doença cardiovascular, serve para doença oncológica, redução de número de câncer, e redução do número de recidiva, tumor de mama, né? A gente vê que tem uma redução. Tem lá a parte genética que interfere, mas hábitos saudáveis de vida interferem muito nisso, né? Então, é por isso que hoje só se fala muito, quando você vai falar em saúde, você insiste muito nisso. O médico precisa insistir, né? Aí você, como médico, para você gerar uma mudança de hábito na vida do seu paciente, né? Ele te escutar e fazer o que você está orientando, você tem que convencer, né? Porque não adianta você chegar e falar, não, você tem que dormir cedo, você tem que fazer isso, né? Porque a gente cuida, mas o paciente também precisa promover o autocuidado, entendeu? Porque a gente não consegue cuidar de quem não está ali junto se cuidando, querendo se cuidar. E tem gente que precisa de uma resposta, tem gente que vai se moldar a esse novo estilo de vida, e também tem aqueles pacientes, aí você pode responder a isso, que só vão mudar quando, sei lá, tomaram um susto. Sim.
O médico falou, a partir de agora, deu merda eu vejo ali, muita gente assim que, por exemplo, até alguns vizinhos ou pessoas ou parentes que passaram a caminhar todo dia ou correr por conta de alguma resposta médica, de algum diagnóstico que tomou aquele susto. Falou, agora você precisa fazer isso. E aí adota isso como estilo de vida e depois inverte totalmente o... E hoje você como médico, eu acho que qualquer especialidade, endócrino, ginecologista, qualquer especialidade, você tem que tratar o paciente como um todo. E parte desse teu tratamento é estimulá-lo a ter hábitos saudáveis, a praticar exercício físico. Isso é uma coisa que tem que ser o primeiro item de qualquer prescrição do médico, entendeu? Eu acho que exercício, atividade física é o primeiro item para você prescrever para o seu paciente. Então, isso não era muito divulgado antigamente, né? Ninguém insistia tanto, o médico tratava a doença já instalada, fazia o medicamento, ele tinha uma... Hoje não, hoje a gente tem que voltar a nossa prática promovendo dos hábitos, esses né? hábitos. Porque a gente sabe que você vai poder tratar muito melhor desse paciente promovendo isso do que eventualmente lá na ponta. Por exemplo, foi visto, um estudo que pacientes que têm insônia têm risco aumentado de acidente vascular cerebral, porque aumenta a pressão. Então, tudo tem um motivo, né? Então, por que a gente está insistindo nisso? Porque a gente sabe que isso vai ter um impacto na prevenção de doenças, né? Vai reduzir o teu risco, você vai ter risco diminuído para várias questões, né? Tanto do ponto de vista metabólico, quanto do ponto de vista cardiovascular, da saúde mental. Quem vive à noite acordado é diferente. Se tem outra saúde, a tua mente trabalha de uma forma diferente, não é o ideal, né? Óbvio que você... tem situações da sua vida que você é obrigado a fazer aquilo, mas qual é a estratégia que você vai desenvolver para compensar aquela situação que você não pode fugir? Eu sou DJ, eu tenho que tocar à noite, então, quando eu não estiver tocando, quais são as estratégias que eu vou ter para poder minimizar o efeito dessas noites mal dormidas no meu organismo, entendeu? A gente sabe que a vida não é assim, olha, quero dormir, a gente dá plantão, então assim, quando eu não estou no plantão, o que eu posso fazer para compensar essa noite que eu não dormi? A minha vida inteira eu fiz exercício, né? Então assim, desde 6 anos que eu faço alguma atividade física. Quando você fala exercício, você se refere especificamente ao pegar algum peso, então fazer uma corrida, ou basta às vezes uma caminhada pode ajudar? A musculação hoje é o que está sendo mais difundido, né? A prática, você precisa do cardio. Eu acho que tem que fazer um exercício de força e um exercício de cardio. Do ponto de vista cardiovascular, é óbvio que o cardio é necessário, porque promove saúde, né, do coração, né, que é o que até a gente está... Mas o exercício de força também é muito importante. Exercício de perna, né, tem impacto na saúde cardiovascular, força, exercício com carga, você não pode abrir mão dos dois. E a musculação, tem todo o efeito secundário envolvido, porque você pensando em longevidade, hoje o que a gente tem visto é que a população está vivendo mais tempo, né? Você chega às vezes com 80 anos conseguindo carregar uma sacola, sentar, levantar, tendo uma vida ativa, né? Mesmo com a idade, né? Até pensando numa população que está envelhecendo, a gente promover determinados hábitos, né? Vai permitir que esse paciente chegue em determinada idade de uma forma muito melhor, né? Se exercitando, de repente tendo menos queda, até para o ponto de vista de demência, se você se exercita, né, você promove uma melhoria, você evita alguns casos de demência, você consegue atuar nesse ponto também. Então, acaba favorecendo qualquer aspecto. Só traz... benefícios.
você faz conexões cerebrais, às vezes só, a gente até estava discutindo isso outro dia na bike, né? Às vezes só deixar de pedalar com a perna direita e pedalar com a esquerda, você já está ali desenvolvendo novas conexões em função dessa mudança de padrão, né? Às vezes você começa a nadar, por exemplo, eu sempre fiz, então, eu comecei dançando balé, e aí quando eu fui para medicina, eu fazia muito tempo de balé, não ia poder me profissionalizar, né, por causa do horário, e aí eu comecei a fazer localizada. Então, dos 17 até recentemente, até antes da pandemia, eu fazia localizada. E em determinado momento da localizada eu achei que eu pegava muita carga na localizada, mas se me botasse pulando, eu quase morria. Então eu falei, gente, isso não tá legal, porque se eu carrego um pesão e se eu tenho que dar um pulo, eu quase morro, não tá certo. Aí que eu busquei a bike, isso tem 7 anos, né? Eu nunca fui de corrida e tal, acho que também como atividade física, quando você vai eleger, eu acho que você tem que pensar do ponto de vista de resultado, mas tem que ser alguma coisa que te agrade, né? Que te traga um prazer também de estar fazendo aquilo, né? Então, assim, musculação, eu nos últimos 3 anos eu comecei a fazer, no início tive um pouco de dificuldade, mas agora estou apaixonada também. Então, eu acho que a gente, assim, então falar musculação, não sei o quê, eu falei, ai meu Deus, musculação, mas agora eu estou amando. Mas eu insisti. Tudo, né? E o meu cardio é a bike, né? Mas eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Não adianta botar também a pessoa fazendo uma atividade que ela não goste, você não pode fazer uma bike, uma corrida, qualquer coisa que seja, sem você, principalmente se você trabalha atividade física com os membros inferiores, no caso a perna, sem você ter a parte da musculação na academia para poder fazer a parte de fortalecimento, né? Até para evitar futuramente uma lesão, um rompimento de algum ligamento, alguma coisa do tipo. O cardio também privilegia, né, facilita, promove o teu treino de força a partir do momento que quando você tem um bom cardiovascular, você consegue levantar cargas maiores, né, porque senão às vezes o cara tem força, que era o meu caso, eu era muito forte, mas às vezes eu ficava cansada até de levantar uma carga por conta do mau condicionamento do cardio. Né? Então uma coisa acaba complementando a outra, né, e hoje eu acho que eu tô bem, assim, pro meu momento de vida atual, né? Eu acho que eu consegui fazer, equilibrar unir o útil ao agradável, né? E eu acho que realmente eu para a idade que eu tenho, né? Hoje eu me sinto fisicamente muito bem. Isso é muito bom. E a bike, no caso, né? Para mim é muito importante. É um momento que eu me organizo, é um momento que eu desestresso. É um momento que a gente junta todas, eu gosto de cantar, eu gosto de música, eu gosto de pedalar, tudo e junto, aí tudo perfeito, né? É uma junção cósmica. Né? A gente fora que eu adoro aquele espaço meio rave, que é uma coisa que também tem um efeito muito... É o que a gente chama de autorresponsabilidade. A gente se cuida, né? É o momento que a gente está se cuidando, em que muita gente acaba deixando de lado, né? Sim. Deixa pra depois. Eu também entrei num ritmo de não deixar mais pra depois, em fazer sempre atividade física, regularmente, né? Mais do que antes, pelo menos. Então, eu não fico mais deixando pra depois. Vai semana que vem. Não, se passou a semana, tá na hora. Se tá passando a semana, tá na hora de eu fazer naquele dia. Não importa o que eu tenha de compromisso, porque é sempre assim, o compromisso, é o trabalho, uma coisa vai em cima da outra. Quando a gente vê, deixou de lado. Realmente, de fato, a gente deixa de lado a nossa saúde. Não, e assim, uma coisa que eu penso muito o exercício é uma rotina, né? Como você acorda, você não pode deixar de escovar o dente, você não pode tomar banho, você não pode deixar de treinar. Isso que eu penso. Se eu não posso deixar de tomar banho, eu não posso deixar de treinar, porque funciona com o mesmo peso, né? Você está cuidando da tua saúde, né? E essa coisa do médico, né? A gente quer cuidar do paciente, mas o paciente também precisa ter o autocuidado.
Senão, tudo que você for orientar não vai ser seguido, né? Então, eu acho que precisa também de um retorno do paciente para você ter uma boa resposta, né? Uma vontade também. Né? Vontade, e um esforço. Simplesmente, me dá um negócio aí que eu vou tomar, que nem se diz, né? Prescreve alguma coisa aí que vai resolver. Porque não vai. E assim, eu acho que a gente é muito exemplo, né? O médico, eu acho que ele tem que ser exemplo. A gente escolheu uma profissão que todo mundo te olha para buscar, te imitar para poder... Respostas, e buscar respostas. Então, se você faz aquilo e o cara vê que está dando certo com você, eu acho que fica mais fácil de você convencê-lo a fazer com ele também, entendeu? Então, eu acho que quando você fala do exercício, quem conversa comigo e escuta, né, eu falando comigo, enfim, sabe que, na verdade, eu penso daquele jeito. Não é só papo. Não é só papo. Aplica. Eu não estou pedindo para fazer uma coisa que eu não faço, entendeu? Eu faço, dá certo comigo e eu quero que todo mundo faça para ficar bem também, entendeu? E a pessoa vê que eu gosto de fazer. Então, cara, não é possível. Aquilo aí deve ser bom, porque... A melhor maneira de você mostrar é fazendo. Você pode falar, você pode ter a formação, você pode passar o seu conhecimento. Agora, você passa o exemplo. Aí eu vou chegar nesse ponto também. Quero falar da alimentação. E outra coisa, o educador físico é um profissional da área de saúde. Sim. Eu tenho o maior respeito e eu acho que o trabalho deles é essencial. Total, saúde. Você tem que tirar o cara do sedentarismo, você tem que convencê-lo a fazer aquele exercício, você tem que acompanhá-lo. Às vezes é um paciente que tem alguma restrição. Eu tenho uma personal que é incrível, ela pega algumas pessoas e só pega paciente com alguma questão, ou quadril, ou joelho, então ela tem que adaptar o treino para melhorar aquela articulação que está com problema, mas ao mesmo tempo trabalhar as outras, sabe? Então você vê respostas incríveis, né? Pessoas que estão com dificuldade, às vezes você tira até um paciente de uma cirurgia, porque às vezes está com dor, porque está sobrepeso, porque está se alimentando mal, porque não está dormindo direito, porque não está caminhando, e aí no que você modifica isso tudo e fortalece determinados grupos musculares e, né, estabiliza aquele cara, às vezes não é cirúrgico, né? Então, ou então você melhora para prepará-lo para uma cirurgia. Não dá para abrir mão da cirurgia, mas você vai preparar aquele paciente e depois você vai trabalhá-lo no pós-operatório, quer dizer, vai propiciar um efeito muito maior daquela cirurgia, entendeu? Vai ter um benefício muito maior, porque você vai agregar a intervenção a tudo que você faz para fortalecer todo o entorno, né? Então, eu acho incrível, assim, é muito importante. Além dos outros especialistas que trabalham com a gente, eu acho que o educador físico hoje, você tem que ter uma referência para indicar os seus pacientes, né? Por exemplo, eu tenho uma pergunta que é completamente, não tem menor, é completamente ignorante, que não tem conhecimento, mas... qual que seria a diferença, por exemplo? Eu fui descobrir que isso existia agora, recentemente, por acaso, que eu nem sabia que isso existia. Mas, por exemplo, a gente tem um nutricionista e a gente tem um nutrólogo. O nutrólogo na minha cabeça é mais ou menos, eu não sei se eu tô falando são trabalhos errado, que se complementam, né? Um é médico, o outro é nutricionista, né? Então, os dois trabalham juntos, né? Sim. Às vezes você tem o endócrino também, em algumas situações, doenças metabólicas, você tem que usar a medicação também, né? No momento inicial, às vezes é uma história familiar, que você mesmo com exercício, você vai melhorar a situação daquele paciente, mas ele não vai deixar de precisar de tomar algum tipo de medicação. Então, um vai se somar ao outro, né? Imagino que você, como médica, também se depare assim, com pessoas que não são médicas. Sim. Assim, aos montes, né? Muitas pessoas que acabam indicando ou atuando como se fossem médicos ou, assim, influencers de alguma forma, que não têm a formação médica. Você lida com isso? Você vê isso? O que eu vejo nas redes sociais, que é a questão dos resultados, né? Aquele resultado rápido. Eu acho que isso, de certa forma, não traz
uma orientação para a população, né? Isso traz um resultado que não é real, né? Um resultado que uma pessoa que for treinar ali da forma correta, sem usar nada, talvez não vá alcançar aquilo naquele tempo, né? Então, eu acho que isso acaba frustrando quem está vendo, poxa, eu nunca vou ficar assim, eu nunca vou conseguir isso, né? E é isso. E você, uma vez que você enaltece esse tipo de divulgação, você acaba estimulando outras pessoas a usarem essas medicações, né? Então, poxa, perdi não sei quantos quilos, ganhei não sei quanto de massa, mas usou o quê? Como é que foi que isso aconteceu? Qual é a forma que você conseguiu esse resultado, né? Então, às vezes... porque se você... exatamente. Às vezes a gente vê resultados que não condizem com o que a gente vê na prática, né? Então... podem colocar as pessoas em risco. Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo tem seu tempo, a gente tem que ter... medicina, saúde é um investimento, é uma poupança, na verdade, né? Que a gente faz ao longo da nossa vida. Não adianta usar nada para ter atalhos, porque isso em algum momento vai reverter num malefício para a tua saúde. Né? E assim, obviamente que a gente tem alguns percalços na nossa saúde, que são coisas inesperadas que a gente não pode prever e não pode, independentes da nossa vontade, né? Mas eu acho que quanto mais você contribui para ter uma saúde, um estilo de vida saudável e vai fazendo exercício ao longo da vida, maior a chance de você alcançar a longevidade e ter uma qualidade de vida aí por bastante tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar das crianças, né? Meus filhos todos fazem exercício, todos sempre, desde pequenos, porque eu acho que essa educação vem desde a infância. Da infância. Né? Porque às vezes a gente, para mudar isso numa pessoa de 50 anos, 60 anos, já óbvio que não vai ter o mesmo ganho que se ela tivesse treinado desde criança, desde sempre. E às vezes é muito mais difícil, né? De introduzir esse hábito já no final e tal. Então, o ganho é menor e é muito mais difícil. Então, se você vier com aquela educação desde criança, a chance de você ter um resultado ao longo da vida é muito maior, né? E até pensando em saúde pública, hoje uma população mais envelhecida, certamente se ela se cuidar mais, ela vai precisar usar menos o sistema de saúde, a gente vai ter menos gastos, né? Isso até pensando em termos mais abrangentes, vai ter um impacto maior, a saúde da população, em geral, vai melhorar. Sim, vai melhorar e a gente vai poder tratar melhor desses idosos, né? Permitir que eles vivam melhor, né? Então, eu acho que tá tudo muito ligado, né? Se justifica por várias vertentes de pensamento, né? Sim. Por exemplo, dentro da área de saúde, a gente tem esse fator dos medicamentos para prevenções ou uso de bombas, etc e tal. E aí, eu com a minha história maluca, eu acho que, tipo assim, saindo dessa parte de remédio, como é que é visto dentro da parte médica, né, da medicina, o uso de determinados tipos de suplementação? Isso é considerado, visto como um tipo de medicamento, de remédio, ou é mais no quesito para, como diz o nome, para poder suprir, né, a falta de algum tipo de coisa, que você tem um tipo de déficit de alguma coisa? Por que eu pergunto isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que meu paladar é extremamente infantil, eu não como, eu sou muito, não vou dizer que eu sou restrito para comer, mas o meu gosto é mais infantis. Então, por exemplo, se eu faço acompanhamento com um nutricionista, só que a minha nutricionista não adianta ela vir chegar para mim e falar: Arthur, para você perder peso, você tem que comer um prato de salada, um peixe, um camarão, porque simplesmente eu vou falar, não vou comer, não vai rolar. Entendeu? Então, tipo assim, tem formas de você alcançar ali esse acompanhamento nutricional, né, dentro do nutricionismo, que hoje em dia eu vejo que há 10 anos atrás a parte da nutrição
acredito eu que o nutrólogo também esteja dentro desse caminho, as pessoas só tinham que ficar preocupado em fazer a pessoa perder peso, mas sem ter muita preocupação em adequar o gosto daquela pessoa, em ter o trabalho do nutricionista ou não sei se aplica para o nutrólogo, em ele estudar qual que é o perfil do paciente, o que ele come, o que ele não come, para daí então o profissional pegar e montar uma coisa específica, individualizada para essa pessoa, entendeu? Sim, então, por exemplo, como é que funciona? A minha dieta é proteína, carboidrato e proteína, basicamente isso. Então, eu como um macarrão, uma batata, um arroz, um frango, uma carne, peixe não como nada, só se for comida japonesa, mesmo assim, algumas coisas. Mas essa parte da suplementação, como é que seria visto? Obviamente precisa suplementar. A suplementação cabe nesse momento, né? Ou com alguma suplementação que você possa fazer para prevenir alguma coisa. Aí vai depender aí tem várias variáveis, né? Mas tipo, não é visto como medicamento, nem como remédio, nem nada do tipo. É um promotor de saúde, né? Tem a sua indicação. Por exemplo, você fazer reposição em alguém que tem deficiência vitamínica, por exemplo, vegetariano tem que repor algumas vitaminas, porque você sabe para compensar o que ele não consegue pela alimentação, porque ele não usa determinados alimentos por conta da alimentação dele, né? Baseada em uma restrição, que você diz, eu não como tal coisa. Agora, por exemplo, quem come de tudo, assim, não tem essa restrição. Talvez não necessite de nenhum suplemento e tudo na alimentação. Em tese, se você tem uma alimentação a necessidade diária de proteína que você, né, adequada à sua atividade física, aí você tem que ter uma avaliação individual, né? Não necessariamente você precisa usar o whey protein, porque às vezes só da tua própria alimentação você consegue ter tudo o que você precisa. Tuas necessidades diárias já estão ali na tua alimentação. Eventualmente, se você não consegue suprir aquilo pela sua alimentação, aí você lança a mão da suplementação para, às vezes, o paciente numa situação de doença, né? Você sabe que está num estado hipercatabólico, que as necessidades às vezes estão aumentadas e a alimentação está prejudicada por inapetência, por alguma outra questão, e aí você tem que lançar a mão de suplementos para compensar aquela deficiência que o paciente está precisando. Às vezes é uma situação específica ali, internou, fez uma cirurgia, aí está precisando de um suplemento com uma quantidade maior de proteínas para repor as necessidades para aquela situação de estresse, entendeu? Então, isso daí é muito ajustado a determinada situação, não tem uma receita assim que valha para todo mundo, né? Mas ele não é visto como um medicamento, alguma coisa do tipo, não. Não é considerado droga, né? É um suplemento, né? A gente entra como suplemento. Vai ser necessário ou não para o seu caso. Agora, aí também entrando na parte da alimentação, que você disse, o sono, a questão do exercício, da prática do exercício desde a infância. Sim. A alimentação também. Também interfere. Você vê isso e claro que as pessoas devem te perguntar o tempo todo, então tá, mas o que eu tenho que comer então? O que eu não posso? O que assim, isso aqui tem que cortar de vez? Ou tudo depende de um equilíbrio? Como é que você vê isso? Na verdade, tem os alimentos que são preconizados, né, para saudáveis, tem que ter a salada, tem que ter os legumes, as verduras, né, a quantidade de proteína diária necessária, a necessidade diária de cada um de carboidratos, né. Então, o prato, assim, a alimentação tem que ser balanceada e contemplar todas as necessidades diárias do paciente. É óbvio que você vai ajustar para cada caso, você tem o geral, mas você vai individualizar aquela dieta para cada indivíduo, na verdade, para cada paciente, né? Então, no caso dele que não come peixe, você tem que buscar alguma alternativa para suprir essa deficiência, né? Você não pode mandar ele comer peixe, porque ele não vai comer e vai ficar faltando a proteína do dia. E a alimentação... Pode desencadeando também, em algumas situações também,
a própria pessoa acaba se frustrando porque não consegue seguir aquela restrição alimentar, aquele plano, e aí, tacar o foda-se, aí eu vou comer mesmo, quero nem saber, e acabar desistindo de fazer tentar tirar o doce, o açúcar da dieta, que a gente sabe que não traz benefício em situação nenhuma, né? A quantidade de sódio que você ingere no sal durante o dia também. Obviamente que o hipertenso vai usar uma quantidade ainda menor, né? Que a população em geral. Mas, então, assim, dependendo da patologia, o paciente que tem insuficiência renal, você também, a dose de proteína diária dele, aí você vai ajustar se ele faz diálise, se não faz, quer dizer, é tudo calculado, é um cálculo, na verdade, né, que contempla a necessidade daquele paciente e algumas situações específicas, né, é o que ele precisa e o que precisa ser modificado em função de alguma outra questão. Quem faz muito exercício, a dieta de acordo com... Se o cara é um maratonista, se o cara é um triatleta, ele vai ter uma alimentação diferenciada para contemplar as necessidades dele, né? Precisa naquele momento. Agora, quero saber de você, que já diz aqui que você aplica ao seu dia a dia o exercício, que é como você não apenas fala sobre isso, você aplica e os pacientes, as pessoas com quem você convive, acabam vendo o que você faz, que você realiza. E na alimentação, você também assim? Então, com relação aos 6 pilares, né, o que eles falam é que o ideal é que você tire uma média boa em todos eles e que você tira 10 em um e 0 no outro já não é tão bom, né? Então, você tem que ter ali um equilíbrio e contemplar da melhor forma possível todos eles. Eu acho, óbvio que todo dia a gente faz um balanço, né? Eu, pelo menos, sou assim. Chega no final do dia, eu sempre penso o que eu poderia melhorar no meu dia seguinte. Eu me organizo para o meu dia seguinte e penso o que eu posso tirar daquele dia e tentar melhorar, continuar fazendo ou tentar melhorar no dia seguinte, né? E, assim, eu sou excelente para treino. Eu não sou 10 para alimentação. Tenho minhas, obviamente eu tento, eu me esforço bravamente, mas tenho meus deslizes. Não uso bebida alcoólica, o que eu acho que já é não uso nem socialmente, não uso. Agora, obviamente, tem dias que a minha alimentação deixa um pouco a desejar, que são a minoria deles. Então, assim, uma situação ou outra eu dou uma deslizada, mas obviamente eu tento compensar de alguma forma, na maior parte dos dias, tentando me alimentar bem. Até para dar conta da quantidade de exercício físico que eu me proponho a fazer diariamente, né? Que é uma coisa assim, eu gosto de fazer um treino pesado, aumentar a carga, obviamente que nada assim que vai machucar, mas eu tenho essa coisa do desafio de ir evoluindo, né? Evoluindo na bike, evoluindo no treino de musculação, então eu preciso estar bem alimentada, senão eu não dou conta, né? Parte do exercício, aí você acho que exercício é 10. Aí eu ganho pontos para poder perder um pouco nos outros quesitos. Eu acho que eu realmente tenho buscado essas relações assim positivas, pessoas que agreguem, pessoas que tenham assim, me tragam felicidade. Sim. E dizem que felicidade vem parte daquele grupo no qual você consegue rir, você consegue se sentir à vontade, é um grupo inclusivo, né, que eu acho que é importante, né, que você não tenha nenhum tipo de restrição, assim. Inclusive, acho que é uma coisa importante hoje a gente promover a inclusão nos mais diversos sentidos da palavra, né? Um obeso numa academia, eu acho que isso tem que ser, inclusive ele tem que ter... A medicina faz, né? Porque, pensa bem, você tem uma pessoa obesa que está tentando emagrecer, né? Já é um momento difícil,
né? Aí você chega numa academia, você não é bem acolhido, você sofre algum tipo de restrição. Então, qual a chance dessa pessoa conseguir fidelizar ali e seguir o propósito dela, né? Então, eu acho que a gente tem que promover isso. Eu acho que quem assim frequenta a academia, né, eu acho que o nosso papel é acolher aquela pessoa, que você olha, você vê, poxa, o cara tá com 100 e tantos quilos, é óbvio que aquilo ali para ele tá sendo extremamente difícil e desafiador, né, assim, porque, e aí tem que ter um ambiente que você consiga ajudar aquela pessoa de alguma forma, entendeu? Eu penso um pouco assim, todos os ambientes a gente tem que tentar promover inclusão também, né? Que assim, por exemplo, um cara que ele parte desse princípio que ele é o obeso ou tá elevadamente acima do peso, tudo, ele chega na academia, eu sei porque eu já quase cheguei nesse nível, então assim, falei, antes de pelar eu tava com 95 quilos, hoje em dia eu tô com 74,5, então assim, você, essa pessoa, esse perfil dessa pessoa que tá ali nesse patamar obeso ou semi-obeso, e ele entra dentro da academia e vê aquela cambada de gente, porra, fortona, bonitona lá, tancada, com a barriga toda lisinha, toda desenhada e tal. O cara, tipo, ele vai dar a alma pra tentar, de repente, um dia chegar naquele nível, alguma coisa próxima daquilo, né? Então... É por isso que ele tem que se sentir acolhido. E ao mesmo tempo... Você que teve essa tua experiência, hoje que você já perdeu parte do peso que você gostaria de perder, que você já está mais condicionado, que você, né, qual é o teu papel agora? Surgindo uma pessoa, né, ali, que você possa ajudá-la quando, né, às vezes a gente senta, conversa, né, eu acho que a gente tem que estimular, né, a gente tem que, inclusive, passar a nossa experiência, tipo, olha, em algum momento da minha vida eu estive pesando, eu ganhei peso, eu tenho 3 filhos, né, então, na gestação, eu tinha questões físicas, foi o único momento que eu parei de fazer exercício. Então, eu não consegui manter durante esse período. E eu ganhei peso, obviamente. Então, quando eu saí, eu estava pesando 25 quilos a mais, né? E foi o momento de recomeçar, porque logo depois que meus filhos nasceram, eu voltei a treinar. Mas foi um momento difícil, né? É um desafio. Até você voltar, né, engajar e fidelizar e começar a ter resultado, você tem que insistir naquilo ali, né? Sem contar que o cara que tá acima do peso é o que eu tava falando com ele. Tipo assim, na maior parte das vezes, essa cara vai chegar lá, mesma coisa. Um exemplo, eu chegava na academia, eu queria ir pra parte da musculação, que eu queria fazer o braço, pra ficar com o braço maneiro. Só que tinha outros pontos mais emergenciais do que simplesmente pegar e trabalhar, comprar volume de braço, que era justamente a redução do peso. Então, um treino de 60 minutos de academia, a gente está falando aí, para você tentar dar uma balanceada e trabalhar com a redução de peso, era pelo menos uns 40 minutos ali de esteira. Você tem que fazer os dois, né? Porque a musculação também promove a perda de peso, né? Sim. Parece que não, a gente fica com a ideia, só que o cardio, mas você tem que... Você tem que fazer treino de força para perda de peso, sim. É importante também. Então, eu acho que assim, quando chega essa pessoa na academia, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para essa pessoa, para ela não desistir, né? Porque a chance de desistência ali é quase beira os 100%, né? E se você ainda não encontra um ambiente favorável, você imagina, né? Qual a chance dessa pessoa conseguir sobreviver ali, né? Então, eu acho que é necessária essa mudança de cultura, sabe? A academia não pode ser vista só como um lugar de corpos sarados, esculpidos, e nem sempre até saudáveis, né? Então a gente tem que ter uma mudança de paradigma também em relação a isso para ajudar a promover a saúde dessas pessoas, né? Então é uma preocupação que eu acho que tem que ter, né? Algumas pessoas que são bem mais velhas e chegam no espaço tem que servir de exemplo, justamente porque elas estão lá, às vezes até começando uma prática de vida de exercício, uma prática de exercícios numa fase da vida em que ela já
não tá, você não tem nenhum costume, vai aí tem aquele esforço de começar, muito maior, né? E então isso deve ter um acolhimento muito maior com essas pessoas. Eu acho que ter programas, né, específicos para faixas etárias, programas específicos para eu acho que, de certa forma, quando tem um grupo que tem a mesma, de certa forma, o mesmo perfil, né, eu acho que isso favorece também, né? Porque tem uma troca de experiências ali, né? Você talvez entenda melhor a situação do outro e um puxa o outro e vai, né? Essa que é a questão do grupo também, né? Que às vezes quando você treina em grupo e que todo mundo tem a conexão, né? Tem uma conexão boa, eu acho que rende muito mais também, né? Eu vejo assim na bike, né? Você vê que lá quando tem aquela conexão do grupo, né? Acaba que favorece, que um vai meio que puxando o outro. Óbvio que a gente tem que ter a nossa motivação pessoal, né? Não pode depender do outro, mas quando tem outro, eu acho que ajuda, né? Assim, o que o Fernando falou aqui na entrevista da comunidade, que acaba sendo criada, uma comunidade de pessoas que estão ali com o mesmo objetivo. Sim. E tem uma diversidade, né? Você vê pessoas que têm até objetivos diferentes ali e que tem esse acolhimento, né? Eu acho legal quando vejo uma pessoa assim, bem mais velha na academia, fico assim, poxa, que orgulho, né, de ter. É uma referência legal, cara. A pessoa pode também começar em qualquer idade ou recomeçar em qualquer idade. Não tem essa restrição de que... obrigação de fazer no mesmo ritmo. Exatamente, vai no ritmo dela, vai pegar pouco peso, vai fazer um cardio bem mais simples, mas vai fazer a parte dela. Que aquela pessoa tem o direito de estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Que não é porque está obeso ou porque é idoso que existe alguma diferença, né? Então, eu acho que isso é um entendimento que as pessoas precisam ter, né? Que ali está todo mundo igual, né? Ali é todo mundo igual, né? Cada um buscando seu objetivo, com as suas necessidades, mas em igualdade de direitos, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a sua profissão, com a sua prática, porque com certeza você deve ter pacientes de todas as idades. Todas as idades, todas as classes sociais, todas, eu acho que a gente trata todo mundo igual. Se você está no público ou no privado, o tratamento é o mesmo. O paciente é o paciente. Em algumas situações a gente tem mais recursos, mas o paciente é sempre igual perante os olhos do médico, né? É sempre uma pessoa, um indivíduo, não faz diferença um para o outro. E você vai oferecer o melhor dentro das suas possibilidades ali, né? E correr atrás, né? Eu trabalhei na minha formação acadêmica no hospital público, que era o hospital da UFRJ. A gente não tinha todos os recursos que a gente tinha no hospital particular. E eu dava plantão na época no hospital particular. Mas a assistência era a mesma. Eu acho que a cabeça da gente como médico trabalha da mesma forma em qualquer lugar, né? Mas é isso, você tem que saber usar os recursos da melhor forma possível, né? Sim. E acho que a gente conseguia fazer muita coisa pelos pacientes, mesmo no público, sabe? Porque eu acho que um médico bem formado e que queira, de fato, tratar bem daquele doente, ele consegue. Ele precisa... 90% do que ele precisa, às vezes, não é muito caro, entendeu? As terapias mais caras são necessárias para uma parcela menor da população, casos mais específicos. O grosso a gente consegue tratar com um tratamento relativamente mais barato e a vontade de tratar, entendeu? Nem sempre precisa do recurso. De tanto recurso, sim. Às vezes precisa, mas... Não é só o recurso. Não é só o recurso, claro que é importantíssimo o recurso, e mas a gente fazia muita coisa, sabe? A gente conseguia bastante resultado, mesmo com... Poderia ter resultados melhores, é óbvio. Mas ali o pessoal era muito empenhado, sabe? A gente dava um jeito de resolver. Eu tenho muitos alunos de meu curso e colégio, né, que estão seguindo estão querendo a área da medicina, estão com esse sonho de se tornar médico e médica. E aí eu queria saber de você também, assim, como quase uma mensagem, uma recomendação. Sim. Porque, assim, não é fácil entrar nessa carreira, não só entrar, mas
começar todo esse início, né, o início da carreira, tem uma prática muito difícil, muito árdua, né, de trabalho, e você com a experiência que tem, eu gostaria de ouvir assim, para essas pessoas que realmente pensam, agora eu vou fazer medicina, decidi fazer medicina, tem o dom, né, tem o chamado, a vocação, o chamado, e tem a dedicação, né? Sim. Minha filha, coincidentemente, está prestando Enem esse ano, né? Também quer fazer medicina. A minha outra filha, a segunda, também fala em fazer medicina, então acho que a gente tem passado uma mensagem positiva em casa, pelo menos, bom, né? Meu marido também é médico, então a gente tá... Então... Agora é mais família de advogado, agora a gente mudou. Mas eu acho que eu, em nenhum momento, questionei minha escolha. É óbvio que toda profissão a gente tem que batalhar muito, a gente passa muitos momentos de dificuldade, né? Que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para conseguir alcançar o objetivo que a gente tem, né? Na medicina a gente trabalha com muito sofrimento das pessoas, a gente trabalha com pobreza, a gente trabalha... talvez a gente esteja presente num dos piores momentos da vida daquela pessoa. Então eu acho que a gente tem que ter um propósito. O objetivo da gente tem que ser sempre cuidar do outro, priorizar esse cuidado. Não pode ter outros objetivos na frente. Isso eu acho que é muito importante. E se você busca alguma coisa diferente disso, talvez você não esteja na medicina, né? Talvez sua vocação não seja bem essa. Então, eu acho que quem pensa em ser médico, acho que tem que estar muito certo do que ele quer fazer. Tem que entender que ele vai ter que se dedicar muito para fazer isso bem feito, e que eu acho que na medicina você não tem opção a fazer de uma forma mediana. É isso que eu converso com as minhas filhas, sabe? Olha, se não for para ser o melhor médico ou buscar ser, não faça medicina. Porque na medicina você não pode errar, né? Você não pode se contentar com uma medicina mediana. Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, buscando o conhecimento, porque eu acho que a tecnologia entra para ajudar, a inteligência artificial. Eu acho que isso tudo tem o seu papel na medicina também. Mas o conhecimento, a prática médica, a tua dedicação, isso é a tua experiência, porque hoje, com o tempo, eu vejo que eu sou uma médica diferente do que eu era quando eu comecei a trabalhar. Eu tenho hoje, a experiência agrega valor à nossa prática, eu acho, sabe? Então, eu acho que isso é uma construção, né? Então, quem quiser, acho que vai amar, porque a medicina é apaixonante. Mas eu acho que se você tem alguma dúvida, você tem que pensar bastante, porque não tem meio termo. Isso, assim, não dá para ser meio médico. A minha vida, com certeza, eu na minha adolescência, minha juventude, eu tinha colegas que iam para balada, para sair, para passear, para viajar, e durante muito tempo da minha vida eu vivia em plantões, em estágios, em emergências. Sexta-feira à noite eu ia para um plantão na emergência do Antônio Pedro, para aprender paciente politraumatizada, atender esse perfil de doente que não era um perfil que eu tinha no fundão, porque não tinha emergência aberta. E sexta-feira à noite eu ia para o Antônio Pedro, porque eu queria ver politraumatizado. Então, assim, e nunca sofri por causa disso. Isso era uma escolha, né? Então, eu acho que também é isso, faz parte das suas escolhas, né? Eu escolho estar ali aprendendo, eu escolho estar ali me dedicando, e eu acho que quem quer ser médico tem que ter essas escolhas, né? Então, eu acho que eu falo isso para as minhas filhas, eu acho que eu falaria isso para as outras pessoas também, né? Mas assim, vai ser uma escolha incrível, porque eu, apesar de qualquer coisa, eu não escolheria outra profissão.
sabe? Isso é uma coisa muito certa na minha vida, assim, não pensaria em outra coisa. Fiz várias coisas dentro da medicina, agora fiz um MBA em gestão, mas também para poder trabalhar melhor com saúde. Eu acho que a gente tem como... pode ter um hobby também, né? Sim, isso é você. E acho assim, que a gente tem que estar bem para poder cuidar do outro. Então, a gente, como médico, também tem que ter o nosso autocuidado. Pra poder cuidar Isso, eu tenho que estar bem, eu não posso estar, assim, mal, né? A gente tem que estar, até porque a gente vai receber uma pessoa muito carente de muitas coisas, né? Então, se você também não estiver bem, como é que você vai ajudar aquela pessoa? Né? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente, como médico, tem que ter também. Né? O que a gente vai poder oferecer se a gente mesmo não estiver se cuidando, se a gente mesmo não estiver bem, né? Como é que a gente vai trazer o bem para outra pessoa, né? Se a gente não traz para si, né? Então, eu não tenho dúvida de que era essa a minha vocação, assim. Mesmo com um bando de advogado. É assim, não... Sensação da realização. Você escolheu o que você gosta, fazer o que gosta. Gosto de estudar medicina, bom, né? Gosto com prazer. Tudo que vem diferente, eu tenho interesse em saber e buscar e me atualizar. Se atualizar assim, tem alguma fonte específica? A gente tem vários, né? A gente tem... Hoje, poxa, a gente começou a estudar quando a gente estudava num livro dessa largura, que tinha que carregar aquele tijolo, às vezes saía com né? Hoje não, hoje está tudo ali à mão. Sim, tá tudo ali, né? Você tem tudo ali na palma da tua mão, né? Isso é incrível, né? Para quem começou a fazer medicina, que tinha que consultar 1000 livros e não podia carregar tudo para tudo quanto é canto, né? Ou para fazer qualquer curso tinha que estar num lugar ou viajar uma longa distância. Agora você tem isso de maneira mais próxima. Hoje eu consigo fazer um curso em São Paulo online, eu não tenho uma ou outra aula presencial, são os cursos híbridos, né? Que aí aqui do Rio eu consigo ter acesso a coisa, né? Até fora, assim, hoje o conhecimento está muito fácil, né? Antes falava, quer dizer, ainda se fala, claro, em congressos. Sim, tem o congresso, mas na época da pandemia existiam os congressos virtuais, né? Eles não deixaram de acontecer, só que as pessoas assistiam online, né? É óbvio que a troca de experiências, o workshop, né, network, tudo é bom você encontrar com as pessoas, né? Mas o conhecimento não deixou de se propagar mesmo durante a pandemia, né? Os congressos continuaram a acontecer, a gente encontrou outras formas de se comunicar. Eu não parei de trabalhar em nenhum momento, então dá para dar um jeito, né? Assim, a gente vai se ajustando, né? Se adaptando. Acho que assim, aproveitando para poder pegar esse gancho da pandemia, que assim, pelo que eu tô dando um apanhadão aqui na pauta aqui, tá praticamente já para poder fechar. Acho que seria a última coisa a gente falar aqui do Covid, por exemplo. A gente tenta fazer um apanhado breve aqui no Covid já para ir caminhando para o encerramento. A minha experiência durante a pandemia, né? Naquela ocasião eu estava trabalhando numa clínica oncológica no setor de quimioterapia, de infusão de quimioterapia. Então, foi uma experiência grande porque a gente não podia parar de tratar os pacientes, né? Porque senão o câncer a gente tinha que continuar tratando, porque era uma urgência, não tinha como interromper o tratamento, mas ao mesmo tempo a gente não podia arriscar de perder um paciente com tratamento, ou que pudesse vir a se contaminar na clínica. Então a gente fez uma triagem muito assim fechada, muito assim, a gente não fazia triagem na véspera, a gente fazia triagem dos pacientes no dia, buscando por sintomas por pacientes possivelmente contaminados. Desculpa a pergunta, você teve todo aquele aparato? Sim, a gente atendia fechado. Os pacientes totalmente, a higienização foi toda direcionada para as necessidades, né, para o que era preconizado durante a pandemia. Qualquer caso suspeito a gente testava, a gente, obviamente, se desse positivo não poderia ser tratado. Não, eu digo você no dia a dia, nesse dia, se colocar sim, aquela roupa sim, a gente trabalhava paramentado com tudo. Forte foi isso, bem pesado. E, assim, risco de contaminar, preocupação muito forte com
com a contaminação entre os pacientes, né, de poder ter algum tipo de... Então, foi um cuidado, assim, a gente foi muito cauteloso, a gente não teve nenhum caso de contaminação, nenhum. Na clínica, os casos que a gente suspeitava, a gente fazia exame e fazia o teste, e se viesse negativo, só poderia voltar a tratar com a negativação do teste, né? Então, a gente dava um segmento a esse paciente, qualquer lugar, mesmo se ele estivesse em casa, a gente dava segmento se internasse, até saber da evolução do paciente e programar o retorno para o tratamento, né? E foi um desafio. E eu fiquei nessa ocasião, eu fui talvez alguns médicos continuaram a dar consulta por teleatendimento, né? Por online e tal, deram seguimento, muitos não ficaram presenciais, a maioria, né, deles, só que a gente que trabalhava no centro de infusão não tinha jeito. Então eu trabalhei todos os dias. Pra gente, pra ela foi Não, e aí, por conta da higienização, tempo de higienização, a gente já tinha dias que a gente terminava os tratamentos muito tarde, porque tinha que higienizar entre um paciente e outro, né? Tinha todo um protocolo, né, específico, e para cumprir com aquele protocolo demorava mais tempo, né? Então, teve dia de sair de madrugada quase, às vezes assim, para conseguir contemplar todos os tratamentos e não deixar de fazer nada para ninguém, né? Então, mas foi, a gente aprendeu muito. Sim. Tira o aprendizado disso, né? Sim, e aí deu certo. Graças a Deus a gente não deixou de tratar ninguém e agora a gente, né, já retomou e normalmente, e nesse momento assim eu não estou mais no centro de infusão, né? A gente está dentro dos hospitais, aí já é um outro perfil de paciente, né? Então, mas naquela época eu fiquei bem satisfeita, assim, de poder continuar trabalhando e ter uma solução, né? Porque às vezes você pensa, gente, como é que a gente vai continuar tratando os pacientes com esse risco, né? Mas a gente não podia, né? Deixar de tratar. E como deu certo, a gente conseguiu, né? Foi muito bom, foi muito gratificante, assim. Foi um desafio, mas ao mesmo tempo, quando começou a funcionar e a gente conseguiu dar conta, né? A gente ficou bem... Deu uma satisfação pessoal muito grande, sabe? Eu acho que a pandemia, para mim, foi mais ou menos isso. Foi essa vivência dentro da QT. Né, de tudo, né? Nós sobrevivemos e... Que assim, dá para falar, né? Nós sobrevivemos à pandemia. Todos nós passamos, todos nós conhecemos situações ou próximas, ou parentes que enfrentaram, ou parentes que se foram, e amigos, né? Conhecidos. Então foi uma situação de desgaste emocional, de tristeza, né? E de união também, né? Sim. Até entre as profissões, via pessoas, né, se ajudando de áreas diferentes para você poder vencer isso, né? Todo mundo teve que se ajudar, porque tudo parou, tudo ficou estagnado, então muitas pessoas também perderam seus empregos, perderam pessoas, né? Então, esse momento, para a área médica, para quem é médico, para quem é enfermeiro, para quem lida com isso diretamente com o paciente, acho que foi é o que a gente chamava, que as pessoas chamavam mesmo, né, de heróis. Foram heróis. Vocês foram heróis A gente pegou uma época, assim, bem... Mas... Acho que, pelo menos eu, no meu trabalho, a gente conseguiu se sair de uma forma... E uma preocupação que a gente tinha, e que a gente não tinha essa resposta no começo, quando a gente começou, né, a tratar os doentes durante a pandemia, qual seria o impacto especificamente no paciente oncológico? Será que a resposta seria pior? Esses pacientes viriam a falecer mais? Isso era uma resposta que a gente não tinha, né? A gente só sabia que a gente tinha que continuar tratando,
Mas será que esses pacientes vão morrer mais do que os pacientes que não têm câncer? Qual seria o impacto disso, né? Eu vi muito na imprensa falar, pacientes de alto risco. Sim, sim. Ou grupos de risco. Grupo de pacientes risco. com câncer, diabetes e doenças. Então, isso foi muito falado, né? Como um grupo de risco. De risco. Foi um grupo, né, que a gente tinha uma atenção maior, mas dentro todos os dos cuidados, algumas patologias específicas respondiam de uma forma pior do que outras. Não foi igual para todos, assim, câncer de pulmão, pacientes hematológicos, a gente sentiu que o impacto acabou sendo um pouco maior, mas a gente tinha aquela certeza que a gente tinha que continuar tratando, né? Então, a gente tomou aquele objetivo e foi, né? E sobrevivemos, né? Assim. Você quer perguntar mais alguma coisa da pandemia? Que é isso, o contexto geral mesmo da questão do pandemia, pós-pandemia. Cara, mas assim, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu. Falamos muito bem. Atualmente você está na área, exatamente. Estou mais lá na São Vicente da Gávea, no acompanhamento clínico dos pacientes oncológicos, né, trabalhando na oncologia dor. Vamos lá, de repente, se você quiser fazer a parte da... Não sei se se vocês quiserem que pode ser em dupla, ou trazer algum especialista também, não sei, o que a gente puder ajudar. Com certeza. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade para divulgar, né? E eu acho que a gente precisa saúde divulgar também e orientação, utilidade pública, né? Para poder agradecer. Obrigada. A sua participação. Obrigada. Para agradecer você aí por ter participado. Isso daí é só uma lembrancinha. Nada, imagina. As pessoas estão participando com a gente aqui no início. E aí, não sei, por exemplo, não sei se você costuma divulgar rede social, não sei se você trabalha com rede social, se quiser divulgar alguma coisa, aproveita para... A sua colocar, né, a sua rede, sim. Eu estou sempre lá na São Vicente, né? A ideia é que a gente tenha um acolhimento diferenciado para os pacientes lá, que busquem o hospital, né? Com algum diagnóstico de câncer, ou que a gente faça o diagnóstico lá. E assim, eu trabalho basicamente em hospital, eu nem faço consultório, assim. Eu sempre gostei de hospital, né? Assim, eu acho que a dinâmica diferente. Né? Onde eu me sinto bem, eu gosto de trabalhar ali, eu gosto de um perfil de paciente assim, mais grave também. E é isso, mais ou menos o que eu... E aí, quando eu treino, trabalho, estudo... Tenho 3 filhos, 4 cachorros. E nisso também outra coisa que é muito importante que eu acho que faz uma diferença enorme na minha vida, que eu sei que o Arthur tem gato, né? Eu acho que pet, para quem gosta, né? É a melhor coisa do mundo. Pet, mais uma coisa que eu tô pensando que você está me influenciando é ter um gato. Eu acho que eles são incríveis. Eu só não tenho mais porque não tem espaço. Mas eu tenho 4 cachorros. Nossa, eu adoro cachorro, adoro. Pet é um animal incrível. Cachorro, gato, é que gato é uma vibe completamente diferente. Para quem... Eu já tive cachorro quando eu era mais novo e recentemente, ali, um pouquinho depois durante a pandemia ali, a gente comprou uma gatinha. É terapêutico também. Eu vi que a foto do perfil dele é um gato, né? Eu falei, gente, esse gosta de pet igual a mim. Eu não tenho meus gatos, meus cachorros, senão meus filhos me matam, mas... A minha filha, assim, eu falo isso com a minha namorada, assim, às vezes é muito perfil de pessoas para pessoas, mas, por exemplo, eu não me vejo num perfil, nem a curto nem a longo prazo, como tendo filho, mas pet, eu acho que é uma coisa... gato, cachorro, pra mim... Mas isso é outra coisa que a American Heart tem preconizado, né? Você ter animais de estimação, que você mais uma diretriz. Mesmo, e é sensacional. Gato é um animal fantástico, porque ele é um animal que tem instinto selvagem e ao mesmo tempo ele
ele tem o instinto dele caseiro, né? É sensacional. Eles também, contato com a natureza, né? Tem uma série de... Ele te traz uma que tranquilidade, pode aumentar uma a sua paz. longevidade mesmo. E feliz porque é como fonte de felicidade, de da pessoa se sentir bem, né? A minha gata é o maior amor da minha vida. Eu não troco ela por nada, nem por ninguém no mundo. Tem que fazer só uma... Porque pensando friamente, você vai prescreve uma série de medicações e tal, tá up to date em todas as drogas, mas não modifica o estilo de vida, não promove felicidade, Aí não adianta não está também. completo. Você só se restringe, eu não posso fazer isso, não posso comer isso. A gente como médico, a gente investe muito em conhecimento de tratamentos e tudo, mas eu acho que não pode deixar de ter o seu lazer, seu prazer. E também prestigiar outras coisas, né? Porque senão você não... Eu vejo médicos que não têm cuidado de estilo de vida, eles estão péssimos, sabe? Tenho médicos da minha idade que chega a ponto de acharem que são muito mais velhos que eu e são pessoas que se formaram comigo, né? Porque tiveram uma outra vida, assim, né? Sim. Então, eu acho que faz muita diferença, sabia? De vida, né? Hoje estão doentes, alguns até já faleceram, sabia? E eu nem sou tão... sou nova, mas colegas de turma que você... também tem alguns colegas de turma assim. Que eu olho e falo, gente... Aí depois eu penso assim, não, mas eu devo estar assim também, estou achando que... Mas depois eu penso, acho que não. Mas você vê assim, a pessoa... É aquilo, né? A idade biológica e a sua idade real. Mas, Márcia, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado demais, de alguma forma. E eu acho que essa oportunidade que vocês estão oferecendo para a gente é muito boa, porque às vezes a gente não consegue propagar, né? Para muitas pessoas o que a gente pensa, então o conhecimento e o que a gente pode contribuir fica muito restrito a quem tem acesso ao nosso trabalho, né? E eu acho que a rede social, acho que o que de bom que ela pode trazer é isso, né? Conhecimento, divulgar. E a partir do momento que vocês se preocupam em divulgar informações reais e, né, úteis e que não seja nada... que tem muita coisa montada, né, para fazer sucesso, então eu acho que isso é incrível, porque eu acho que é a boa utilização daquela ferramenta, né? Com certeza. Então eu acho que vocês ajudam, contribuem de uma forma absurda, assim, para a população, sabe? Eu acho que é um trabalho que tem muito valor, eu acho, né?